Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 28 de abril. Aqui na Espanha são 11 horas e 20 minutos. No Brasil, 6 e 20 da manhã. Eu estou no gráfico mensal, ancorado pelo canal de Keltner. Vocês vejam que se hoje fosse dia 30 de abril, o candle subsequente do mês de maio, do mês 5, já viria fortemente acima da mediana do canal de Keltner, que está lá em 27.600, 27.500 e pouco. Ou seja, é muitíssimo provável que essa pernada impulsiva aqui no semanal, no mensal, né? Estou no gráfico mensal, cada candle desse aqui é um mês, leve a BTC eventualmente para estressar a linha superior do canal de Keltner, que está acima de 40 mil dólares. Agora eu vou pular para o 4 horas. No 4 horas, a gente está desenhando um candle levemente vendedor, mas isso aqui no 4 horas está me parecendo uma sequência de topos descendentes e uma sequência brutal de fundos ascendentes. Está me parecendo que a gente está desenhando uma subfigura triangular aqui no 4 horas. Tem uma laje exatamente logo abaixo desse patamar que a gente está agora, que é a linha d'água, que representou uma resistência quando furou de baixo para cima e agora vai representar um suporte. Então é bem provável que a gente fique pipocando nesse patamar de 29.100, 29.200 até 29.600. Fique aqui perdendo amplitude movimentacional para eventualmente explodir em direção ao target da nossa onda 3 aqui no diário. Vocês vejam que no diário a gente segue desenhando uma cunha triangular. Anteontem, dia 26 de abril, a máxima bateu 30.036. Ontem, 29.890. Hoje, a máxima bateu 29.599. Vocês vejam que os topos estão descendentes, os fundos estão ascendentes. De repente, a gente está desenhando um subtriângulo aqui para explodir em direção a 36, porque a gente está começando o trânsito por cima desse setor mais espesso, que promove essa repulsa magnética. Como aqui, ó. Vocês vejam que quando a gente transita pelo setor mais espesso, o ativo sofre uma repulsa magnética. Se é o setor mais espesso esverdeado, a repulsa é impulsiva. Se é o setor mais espesso avermelhado, a repulsa é corretiva. É isso que está acontecendo. Aqui a repulsa foi corretiva. Agora a repulsa vai ser impulsiva, que vai levar a BTC para 36 mil dólares no mínimo. No intraday, a gente nesse momento está esgarçando a lower. Daqui a pouco a BTC volta como num efeito elástico em direção a 29.450, 29.500. E já eu ofertei um sinal na sala de sinais. Já eu vou ofertar mais sinais na sala, no Copy Trade, na Seara Fática. Um vídeo de 4 minutos feito pelo Gary Gensler, o presidente da CVM norte-americana, a SEC, deu mais um duro golpe na criptografia. Segundo o presidente da SEC, o Gary Gensler, muitas plataformas de negociação cripto estão negociando valores mobiliários sem fazer qualquer distinção. O vídeo de 4 minutos descreve criptoativos como verdadeiros contratos de investimento. Antes de chamar as plataformas todas para se registrarem na SEC e proteger os investidores, o Gary Gensler não fez qualquer distinção sobre as diversas nuances que cada ativo cripto possui. Então, segundo ele, há um claro contrato de investimento quando você investe em qualquer criptoativo. É bizarra a postura da SEC americana, a CVM norte-americana, em relação à criptografia. E a Binance diz que está construindo uma equipe de conformidade e compliance com mais de 700 membros para lidar com crimes criptográficos e eventuais consultas legais feitas por órgãos de estados que eventualmente estejam investigando usuários da Binance. É o novo normal. E do real digital ao Google Cloud, a Polygon Matic avança com parcerias muito grandes. Gente, a Polygon Matic é uma daquelas, dos ecossistemas que mais promove parcerias com grandes corporações, estados soberanos. A Polygon Matic, além de ter feito uma parceria com a Google Cloud para rodar nodes em nuvem, agora também está com uma parceria entre instituições focadas
no CBDC do Banco Central do Brasil, que vai criar o Real Digital, para criar uma ponte de integração entre o ecossistema do Real Digital, que não vai ser simplesmente uma CBDC, vai ser uma plataforma de contratos inteligentes, vai ser possível que o sistema financeiro brasileiro rode DeFi dentro desse ecossistema e haverá uma ponte com a Polygon Matic para justamente integrar o eventual CBDC brasileiro, se surgir nesse formato, se for criado nesse formato, com a rede Ethereum, criando uma ponte Solidity Friendly. É o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a ex-jogadora de basquete norte-americana Brittney Griner, que foi presa na Rússia com menos de 1 grama de óleo de cannabis, ficou quase 10 meses presa, ela afirmou que nunca mais vai jogar no exterior, nem colocar os pés fora dos Estados Unidos, salvo para representar a América. Segundo ela, a experiência absolutamente traumática não lhe permite mais pensar em pisar fora do território norte-americano. Para quem não sabe, ela foi trocada, houve uma prisão, uma troca de prisioneiros depois da prisão da Brittney Griner. A pressão popular e da mídia norte-americana fez com que o governo norte-americano trocasse ela pelo senhor das armas, um mega traficante de armas russo que estava preso nos Estados Unidos e agora foi trocada pela Griner. Enfim, e o preço das casas de luxo nos Hamptons dispara com uma demanda muito forte. O preço médio das casas de luxo no playground dos endinheirados de Wall Street disparou. Hoje é preciso ter 16,1 milhões de dólares para comprar uma casa nos Hamptons, que é uma espécie de jurerê internacional dos endinheirados de Wall Street. E na Ilha Basco, ao sul de Taiwan, militares dos Estados Unidos se preparam para um eventual conflito com a China. Parte dos maiores exercícios anuais militares ultimado com as Filipinas se concentra na ilha estratégica que controlaria, teoricamente, o canal Basti. Enfim, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no intraday segue, agora está desenhando um candle comprador, segue aqui estressando a última lower, deve voltar para o próprio patamar da VWAP no intraday, que está lá em 29.500. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic. A Matic, deixa eu ver, está acima de $1 ligeiramente. Kusama está a 30,70 e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.